Última mensagem da série Crenças Destruidoras. Queridos irmãos e irmãs, durante a série aprendemos que existem crenças condicionadas pela nossa cultura, que são barreiras para o Evangelho de Jesus. Durante a série, desmascaramos crenças que estão enraizadas em nosso ambiente cultural e que não percebemos que são tão frágeis. Desmascaramos o pluralismo religioso, desmascaramos o universalismo, desmascaramos o moralismo. Então, durante a série, desmascaramos crenças que estão tão enraizadas em nosso ambiente cultural que nem percebemos que são tão frágeis. Repito, são crenças condicionadas pela nossa cultura e que são barreiras para o Evangelho de Jesus. Então, durante a série, nós desmascaramos apenas 3 crenças destruidoras: o pluralismo, o universalismo e o moralismo. A pergunta que não quer calar é como nós podemos, que é o próximo slide, como nós podemos desmascarar crenças destruidoras? Como você, sentado no banco, pode desmascarar crenças destruidoras? Eu concordo com um professor de apologética que diz que nós precisamos desenvolver a nossa mente à luz de uma cosmovisão bíblica. Se quisermos desmascarar crenças destruidoras, condicionadas pela nossa cultura, e que são barreiras para o Evangelho de Jesus, nós precisamos desenvolver a nossa mente à luz de uma cosmovisão bíblica, à luz de uma perspectiva bíblica. Pastor, o que é que isso significa? Significa pensar de modo cristão a respeito do mundo. Se nós quisermos desmascarar crenças destruidoras, nós precisamos desenvolver a nossa mente à luz de uma cosmovisão, de uma perspectiva bíblica. E isso significa que nós precisamos aprender a pensar de modo cristão a respeito do mundo. Alguém disse que pensar de modo cristão é o pensamento por parte dos cristãos sobre toda e qualquer coisa de maneira coerente cristã, de modo formado, direcionado e restringido pela verdade da palavra de Deus e pelo Espírito. Há crentes que não pensam como cristãos, que pensam como descrentes, que pensam como incrédulos. Então, se nós quisermos desmascararmos crenças destruidoras, identificá-las, heresias, falsos ensinos, nós precisamos desenvolver a nossa mente à luz de uma cosmovisão, de uma visão de mundo cristã, numa perspectiva bíblica,
é pensar de modo cristão a respeito do mundo, é pensar sobre toda e qualquer coisa de maneira coerente com a Bíblia, de modo formado, direcionado e restringido pela verdade da palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Preste atenção, a fé cristã é uma fé que exige estar baseada na revelação. A fé cristã é uma fé que exige estar baseada na revelação. Deus escolheu revelar-se e revelar a verdade sobre si mesmo por meio das Escrituras e de modo supremo na pessoa e na obra de Jesus. Certamente, essa era a convicção do apóstolo Paulo quando ele encoraja Timóteo a compreender que a Bíblia e não a cultura ao nosso redor é a autoridade. Tem crentes que não pensam como crentes. Há crentes que seguem a cultura como autoridade. O que a cultura diz, o que ela dita. Paulo encoraja Timóteo a compreender que a Bíblia é a autoridade. Não é a cultura a autoridade. 2 Timóteo, pode clicar, isso, 2 Timóteo, abra sua Bíblia, não tem texto, para a gente exercitar um pouquinho. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 14 a 17, Paulo encoraja Timóteo a compreender que a Bíblia é a autoridade completa e final sobre as nossas vidas e não a cultura. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância, lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Percebe que o apóstolo Paulo encoraja Timóteo a compreender que a Bíblia é a autoridade completa e final sobre as nossas vidas, e não a cultura ao nosso redor. Mas por que a Bíblia e não a cultura é a autoridade final? Paulo dá 3 razões. Primeiro, a Bíblia é inspirada por Deus. Por que a Bíblia é a autoridade e não a cultura? Porque a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz o apóstolo Paulo. Paulo deixa claro que há uma ligação confiável entre Deus e a Bíblia. Paulo diz que a Bíblia é inspirada por Deus, e ele usa uma palavra grega, theopneustos, que literalmente significa soprada por Deus. Paulo está ensinando a Timóteo e a nós que, embora a Bíblia seja uma coleção de textos com autores humanos de várias épocas, locais e perspectivas diferentes, a Bíblia não é um mero livro humano. A Bíblia é
totalmente soprada por Deus, não apenas algumas partes, não apenas as partes que nós gostamos, mas ela é totalmente soprada por Deus, ela é completamente de origem divina. A autoridade da Bíblia repousa no seu autor, que é Deus. E uma vez que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, ela tem a autoridade completa e final sobre a nossa vida. Não é a cultura que deve ditar as minhas convicções e o meu comportamento. É a Bíblia, primeiro, porque ela é a palavra inspirada de Deus. Martinho Lutero dizia que quando a Bíblia fala, Deus fala, porque ele compreendia que toda a Escritura é inspirada por Deus, é totalmente soprada por Deus, completamente de origem divina. A autoridade da Bíblia repousa no seu autor, que em última análise é Deus. Não é a cultura. Não é a cultura que deve dizer para mim como eu devo pensar ou como eu devo agir. É a Bíblia. Por que a Bíblia é a autoridade e não a cultura? Segunda razão, porque além de inspirada, a Bíblia é útil. O apóstolo Paulo deixa claro que a Bíblia não apenas exerce a autoridade sobre nós, mas ela também nos guia. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Não apenas exerce a autoridade sobre nós, mas também nos guia ao longo do caminho. O apóstolo Paulo ensina que, embora certas passagens possam ser difíceis de entender, Deus é o autor e fala através da Bíblia de maneira clara e compreensível, de modo que a Bíblia é útil para 4 coisas. É útil para o ensino, porque ela nos mostra a verdade. Ela é útil para a repreensão, porque denuncia a nossa rebelião, porque denuncia o nosso pecado. A Bíblia é útil para a correção, porque ela corrige a rota, ela corrige os nossos erros. A Bíblia é útil para a educação na justiça, porque ela nos ensina como viver o caminho de Deus. Percebe que não apenas ela exerce autoridade sobre nós, mas ela nos guia. O propósito da Bíblia não é apenas nos dar mais informação, mas é trazer transformação, é moldar o meu pensamento e moldar as minhas atitudes. Não é a cultura. Não é a cultura que tem que dizer quem eu sou, mas a Bíblia. Nós não podemos colocar a nossa fé em compartimentos. E aqui dentro da igreja, a gente pensar de maneira cristã, mas quando chegar lá fora, a gente pensar de maneira mundana, porque nós estamos colocando a nossa fé em compartimentos. A nossa fé precisa ser integrada. A verdade da palavra de Deus deve nos levar a um modo de pensar e de fazer as coisas pautadas na palavra. A Bíblia nos guia ao longo do caminho. É útil para o ensino, porque nos mostra a verdade.
É útil para a repreensão, porque denuncia a nossa rebelião. É útil para a correção, porque corrige os nossos erros. É útil para a educação na justiça, porque ela nos ensina como viver nos caminhos de Deus. Por que a Bíblia é a autoridade completa e final e não a cultura? Paulo dá uma terceira razão. Porque a Bíblia é suficiente. O apóstolo Paulo deixa claro a suficiência da Bíblia. A Bíblia é suficiente para duas coisas. Ela, primeiro, contém tudo o que nós precisamos para a salvação. Não adianta ficar correndo atrás de revelação por aí. Ela contém tudo o que nós precisamos para a salvação. Olha o que diz o versículo 14 do texto que nós lemos. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia é suficiente para a nossa salvação. Ela contém tudo o que nós precisamos para a nossa salvação. Paulo está ensinando que a Bíblia dá testemunho de Jesus, de modo que a Bíblia é a única fonte pela qual nós podemos tomar consciência da salvação através de Jesus. Qual a outra fonte? Senão a Bíblia, que nós tomamos consciência de que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus. Qual a outra fonte? Paulo diz que a única fonte, a única pela qual podemos tomar consciência da nossa necessidade de salvação e da salvação através da fé em Jesus, é a Bíblia. Na realidade, a Bíblia é sobre Jesus. É tudo sobre Ele. Cada parte da Bíblia aponta para Jesus. Cada parte da Bíblia aponta para Ele no futuro ou nos remete a Ele no passado, mas Ele é o centro das Escrituras, Ele é o centro da revelação de Deus, Ele é o centro da história da redenção. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos para a salvação, porque dá testemunho de Jesus. Mas a Bíblia também contém tudo o que nós precisamos para viver uma vida de santidade, de piedade, de serviço. O verso 17 diz que Deus nos capacita para toda boa obra. Portanto, para o apóstolo Paulo, é bem fácil, é bem simples. Ou a cultura é a autoridade completa e final na sua vida, ou a Bíblia é a autoridade final. O apóstolo Paulo, ele diz que a Bíblia deve ser a autoridade completa e final na vida do crente, porque ela é inspirada, porque ela é útil, porque ela é suficiente. Uma vez que a Bíblia e não a cultura é a autoridade final sobre as nossas vidas, nós precisamos ler a Bíblia e desenvolver uma mente à luz de uma cosmovisão bíblica. Charles Haddon Spurgeon, ele dizia, um pregador batista, considerado
príncipe dos pregadores, ele dizia que nós deveríamos ler a Bíblia até o nosso sangue virar biblina. Nós precisamos ler. Como é que você vai desenvolver uma cosmovisão bíblica sem ler a Bíblia? Me explique aí. Como é que você vai pensar como cristão num mundo sem Deus sem ler a Bíblia? Infelizmente, muitos crentes não leem a Bíblia. Há aqueles que só a leem no culto. Como é que nós vamos desenvolver uma mente cristã com uma cosmovisão e perspectiva bíblica? Como é que nós vamos pensar de modo cristão a respeito do mundo se nós estamos com as nossas Bíblias fechadas? Se nós não abrimos a Bíblia, se nós não conhecemos a Bíblia, se nós não conhecemos a história da redenção, se nós não conhecemos doutrina. É por isso que a igreja evangélica brasileira está onde está. Não é crescimento, não, é inchaço. Porque vive de oba-oba, vive de evento, vive de modinha. Precisamos ler a Bíblia para pensar de modo formado, direcionado e restringido pela verdade da palavra de Deus, para que possamos conhecer mais e mais o Deus a qual servimos, para que possamos amar o outro, para que tenhamos consciência das crenças destruidoras da cultura ao nosso redor. A gente desmascarou 3, mas há uma porção delas. O que dizer do materialismo? O que dizer do misticismo? O que dizer do liberalismo? O que dizer do legalismo? São crenças destruidoras, porque nos impedem de ver o evangelho da graça de Cristo. E nós vamos comprando essas ideias, porque não lemos a Bíblia, porque nós não conhecemos a história da redenção. Paulo estava preocupado com isso. Por isso disse a Timóteo: Timóteo, tem as escrituras, sabe, como elevadas na sua vida. A Bíblia deve ser a regra. Sabe, no mundo, vocês concordam comigo que o mundo está torto? Então nós precisamos do prumo da palavra. Concordam comigo? No mundo torto que nós vivemos, nós precisamos do prumo da palavra de Deus. Para navegar nesses mares revoltos, precisamos da bússola da palavra. Sem a palavra, vamos nos perder. Sem a palavra, nós vamos ficar confusos. E graças a Deus, porque Ele se revelou. Sabe por que nós sabemos tudo isso? Porque Deus decidiu se revelar. Porque se Deus tivesse ficado em silêncio, se Deus não tivesse se revelado, nós estaríamos tateando no escuro. Tudo o que nós sabemos sobre Deus e sobre a vontade de Deus é porque Ele revelou. Ele revelou na criação, Ele revelou nas escrituras sagradas, Ele revelou na pessoa de Jesus. Pode passar, Cida. Quando nós lemos a Bíblia, daí sim, poderemos como cristãos responder à cultura em que vivemos e ajudar a cultura a responder ao Cristo que seguimos. Olha que coisa bonita. Poderemos como cristãos responder à cultura em que vivemos
e ajudar a cultura a responder ao Cristo que seguimos. Nós só poderemos ajudar as pessoas ao nosso redor se a gente estiver firmado na rocha, ancorados na palavra. Senão não conseguiríamos ajudar ninguém, nem a nós, nem as pessoas que estão ao nosso redor. Pastor, como podemos pensar de modo cristão a respeito do mundo em que vivemos? Como podemos responder à cultura que vivemos e ajudar a cultura a responder ao Cristo que seguimos? Nós temos uma tarefa. Você concorda que para responder de maneira correta e adequada à cultura, nós precisamos entender a cultura? Claro. É o que alguns teólogos chamam de... Depois você joga fora essa palavra, tá bom? Exegese cultural. É preciso ler a cultura. É preciso entender o mundo contemporâneo. Como é que eu sei que há pluralismo? Como é que eu sei que há universalismo? Porque eu procurei entender a cultura. Eu fiz exegese cultural. Eu li a cultura. Então eu sei que há universalismo. Eu sei que há moralismo. Eu sei que há crenças destruidoras. Por quê? Porque eu fiz o dever de casa. Porque eu fiz exegese cultural. Porque eu procurei entender o mundo em que eu vivo. Para não sair por aí falando bobagem. Para não sair por aí falando besteira. A primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o nosso mundo, a nossa cultura, a nossa sociedade, as tendências culturais. E aí a gente mergulha no texto bíblico para que saibamos como reagir de maneira bíblica. Esse é o método de Paulo. Vou dar um exemplo para você. Paulo no Areópago, Atos 17. Quem conhece essa história? Paulo, ele entra na cidade de Atenas. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele sai por aí pregando? Não. Ele caminha pela cidade e ele quer conhecer a cultura. E ele quer conhecer os filósofos. E ele quer conhecer o mundo que ele vivia ali. Essa era a primeira tarefa de Paulo. Aí a segunda era mergulhar nas Escrituras. Para aí poder reagir de maneira correta, de maneira bíblica. Qual era o problema que ele detectou na cultura em Atenas? Idolatria. Alguns escritores dizem que era mais fácil encontrar um Deus naquela cidade do que um homem. De tanta idolatria que havia naquela cidade. Aí Paulo mergulha no texto bíblico. E aí ele fala de criação. Ele fala de redenção, ele fala de queda, ele fala de consumação, porque ele conhecia, e porque ele podia dar uma resposta adequada. Aí ele chega diante de um altar e diz: esse altar, o Deus desconhecido, é o Deus que eu prego. Cultura e Bíblia. Vai na cultura e depois vai na Bíblia. O que é que a Bíblia diz? E aí nós podemos construir uma ponte. E nós podemos responder de modo adequado à nossa cultura. Quer ver? Dá mais um exemplo. Romanos 6. Haveremos de pecar para que a graça seja mais abundante? O que é que Paulo responde? De jeito nenhum. Por que Paulo diz isso? Porque ele fez exegese cultural. Ele sabe que o que está rolando lá é licenciosidade. O pessoal estava pensando que poderia, com a desculpa, que a graça era uma desculpa para pecar. Então ele faz exegese cultural.
Depois ele responde. Aí ele diz: de jeito nenhum, porque vocês estão mortos para o pecado. Percebe? Dá uma olhada na cultura. Quais são as tendências culturais? Depois vai para a Bíblia. Qual deve ser a nossa resposta? Então, essa é a nossa tarefa. Agora, eu quero caminhar para o final. Essa é uma série bem densa, né? Cheio de expressões difíceis, mas muito atual, muito importante para você. A pergunta que eu quero fazer no final dessa série é a seguinte: será que nós seremos conhecidos como uma geração que sucumbiu às crenças destruidoras? Que sucumbiu a coisas como pluralismo, universalismo, moralismo? Ou seremos conhecidos como uma geração comprometida com a verdade de Deus? A próxima geração será uma geração Maria vai com as outras, ou será uma geração comprometida com a verdade da palavra de Deus? Com isso eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós, pais, temos uma grande tarefa pela frente. A próxima geração será uma geração acomodada, ou será uma geração comprometida com a verdade de Deus? Comece, se você ainda não cultiva esse hábito, você precisa começar a cultivar. Leia a Bíblia. E deixa eu dizer uma coisa para você, parece simples, mas eu sei que aparece de um tudo para você não ler. Arranje tempo, priorize. Busque um lugar. Evite interrupções, desligue o celular. Mergulhe na Bíblia. Leia um livro inteiro, porque versículo aqui e acolá não vai te ajudar muito não. Leia de livros inteiros da Bíblia. Interprete os textos bíblicos à luz do contexto e à luz das referências cruzadas. Interprete sempre as passagens mais difíceis pelas passagens mais fáceis. Leia bons comentários. Ore pedindo iluminação do Espírito. Você precisa começar a cultivar o hábito de ler a Bíblia. Se é que você quer ter uma mente cristã que pensa biblicamente sobre o mundo. Leia para os seus filhos. Leia para as suas filhas. Eu vi lendo semana passada ou retrasada, uma autora que diz que tem uma lembrança muito forte do seu pai. Que é quando ela acordava. Ela nunca esqueceu isso. É que quando ela acordava, o pai dela já estava acordado, lendo as Escrituras Sagradas. Sabe, a gente é arrastado pelo exemplo. Que a gente possa, cultivar esse hábito da leitura. Ler a Bíblia. Agora não leia um versículo aqui, outro versículo não sei aonde, porque isso é um perigo. Você nunca vai ter a noção do todo, ainda corre o risco de fazer uma heresia. Leia livros inteiros. Decida ler, eu vou ler os evangelhos. Decida ler, eu vou ler o evangelho de Marcos. Comece e termine. Porque aí você vai tendo uma visão de um todo. Aí você vai construindo essa mente com uma cosmovisão bíblica. Com uma perspectiva bíblica. Gente, quantas vezes ao longo da história tentaram destruir esse livro chamado Bíblia? Mas ele continua aqui. Quantas vezes ele foi jogado na fogueira,
foi proibido de ser lido. Foi colocado debaixo dos escombros da religiosidade. Ele está aqui. Porque é a palavra de Deus. Quero terminar dizendo uma coisa que eu já disse aqui, mas nunca é demais responder. O pregador disse certa vez que estava falando da Bíblia para alguém, e alguém disse que em papel cabe tudo. Não é muito diferente da nossa cultura, não, é? Pode ser que não se diga, mas que vive assim. Papel cabe tudo. Aí ele deu uma de seu Lunga, porque ele disse: a verdade da palavra não vai mudar porque você não acredita. Mas um dia, essa escritura será lida sobre o seu caixão. E ele reflete sobre aquelas palavras de Jesus: que tudo pode passar, mas as minhas palavras não passarão. Tudo pode passar, mas as minhas palavras não passarão.